Olá, tudo bem com vocês? Vocês que me acompanharam até aqui na leitura do livro O Poder do Agora, leitura comentada, tá, gente? Um guia para a iluminação espiritual de Eckhart Tolle. Eu estive um pouco gripada e por isso não terminei de ler o livro, mas agora estamos no capítulo 9 e vamos dar sequência na leitura. Muito além da felicidade e da infelicidade existe a paz. O bem supremo além do bem e do mal. Existe diferença entre felicidade e paz interior? Existe. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. A possibilidade de só atrairmos coisas positivas para nossas vidas. Se a nossa atitude e o nosso pensamento forem sempre positivos, só haverá situações e acontecimentos positivos, não é mesmo? Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo. Já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com as suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos. Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinha de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego e lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação. Aquilo que é importante, o que não é. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas. São do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem e o mal deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe é um bem supremo, que conclui o mal. Mas, pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro de Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso, quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso me parece negação e ilusão. Quando alguma coisa ruim acontece comigo ou com alguém chegado a mim, tal como um acidente, uma doença, uma morte, posso até fingir que não é mal, mas permanece o fato de que isso é mal. Por que negar? Você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é, apenas isso. Essa permissão para ser nos transporta para além da mente, com os seus padrões de resistência que geram a polaridade positiva e negativa. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoamos cada momento, se permitimos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Lembre-se de que não estamos aqui tratando de felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar. Não podemos nos sentir felizes. É impossível. Mas podemos estar em paz. Pode até haver tristeza e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza, uma calma, uma presença sagrada. Isto é a emanação do ser. Isso é a paz interior, o bem que não tem opositores. E se for uma situação sobre a qual eu possa fazer algo a respeito, como posso permitir que ela exista e mudá-la ao mesmo tempo?
Faça o que você tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como a mente e a resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, os costumeiras motivação do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e, com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma sabedoria. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sentimento de sofrimento antes de abandonar a resistência a aceitar, isto é, antes de perdoar. Com o perdão acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal. A transformação do sofrimento em paz interior, todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que de uma perspectiva limitada percebemos como um mal é, na verdade, parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, o que significa reconhecer a falta de consciência do passado e permitir que o momento presente seja como é. Acontece o milagre da transformação, não só no lado de dentro, mas também no lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer o que for que penetre no campo da consciência será afetado, algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos. Com mudanças são notadas algum tempo depois. Você dissolve a discordância, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência e sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando esta frequência de presença intensa. O fim dos dramas em sua vida. Neste estado de aceitação e paz interior, pode aparecer alguma coisa na vida para ser chamada de má, da perspectiva da consciência comum. Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isto às vezes como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com as suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o seu sentido e o seu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham fim. Enquanto essas pessoas forem a mente, seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas de nossa vida chegam no fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco. Não importa quanto tente. Não se
pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente ou uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições de outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos de inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Diz o livro A Course in Miracles, um curso em milagres. O livro que se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas também fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. A impermanência e os ciclos da vida. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o nosso sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Esta é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existem nascimentos e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, de um corpo físico ou de uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos, lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dão espaço para as coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência neste estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser que no julgamento da mente o crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem, para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual, ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido, e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam.
mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido do eu interior. Elas não são a sua vida. Pertencem à sua situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos movimentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outro tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar algum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos e curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para a renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não podemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor dos fatores externos, tal como as conquistas de alcançarmos. Isso torna-se difícil e impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central do seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante. Ou, como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância ou de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer e deixar de proporcionar prazer. Vou deixar aqui meu comentário. Aí a gente pensa, poxa vida, mas a gente luta tanto para alcançar a iluminação, buscar um estado de espiritualidade elevada e não tem como a gente fugir desses ciclos de baixa. Aí vem aquela observação dos idosos, dos anciãos da nossa história, da nossa vida. Eu gostava muito de observar meus avós. Minha avó viveu 98 anos e ela era uma pessoa que não sabia escrever nem ler, porque na época dela as mulheres não escreviam, não iam para a escola, né? Mas você perceber, a criança estava chorando, estava doente, alguma coisa estava acontecendo e você ia falar com ela e ela falava assim, vai passar, fica calmo, isso aí dura uns dias, mas vai passar, rapidinho passa, entendeu? E é aceitar o que está acontecendo, é aprender com a situação e saber que é um ciclo, né? A Maria Andrade, ela explica do pêndulo, né? Isso aqui é a descrição certinha do pêndulo. Uma hora a nossa vida está para o lado positivo, outra hora a nossa vida está para o lado negativo. Existem formas da gente driblar o pêndulo ou transmutá-lo, né? Mas às vezes é legal também, você olha, tá tudo certo, eu tô com medo, tá tudo certo. Agora mesmo tô um pouco gripada. Vai passar, né? Vamos ver o que tem para me ensinar isso. E tá tudo certo, né? A vida não é só de alegria. Mas eu não estou infeliz porque eu estou gripada, né? Isso é um aprendizado também. Tá bom, vou passar por isso e vai melhorar. E tá tudo certo. Gratidão, Deus. Vamos continuar aqui. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central do ensinamento de Jesus. Não acumule tesouros na terra,
onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar, ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é, ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba e tudo se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transforma no divórcio infeliz e em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. E quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes, ouvimos falar de pessoas que cometem suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes e adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois de 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do seu eu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de algum lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha, com 2K, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis da vida, porém, usá-los para procurar aquilo que não pode dar. Uma identidade, um sentido de permanência e satisfação. É uma receita para a frustração e sofrimento. Toda a indústria da propaganda e da sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usarmos este caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e a circunstância podem lhe dar prazer, mas não lhe trazer sofrimento, mas também trazer sofrimento. É verdade, né, gente? Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer alegria. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós como uma alegria do ser.
é uma parte essencial do estado de paz interior, conhecido como a paz de Deus. É o nosso estado natural, não algo porque tenhamos de lutar para conseguir. As pessoas em geral não percebem que a salvação, entre aspas, não está em nada do que elas façam, possuam ou consigam. Aquelas que percebem ficam, muitas vezes, enfastiadas do mundo e deprimidas. Se nada pode lhes dar um verdadeiro prazer, será que resta alguma coisa por se empenhar? Com que objetivo? O profeta do Velho Testamento deve ter chegado a esta conclusão quando escreveu: Tenho visto tudo o que me faz debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade. É uma luta contra o vento. Quando você chega a este ponto, está um passo do desespero de um passo mais longe da iluminação. Uma vez que um monge budista me disse: tudo que aprendi aos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma frase: tudo o que surge desaparece. Isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e a aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que encontrei a paz. Não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça, de descanso e de luz. Neste estado, nada depende de as coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal, mas como já não existe mais uma dependência interior quando a forma, as circunstâncias gerais da sua vida, as formas externas tendem a melhorar consideravelmente. As coisas, as pessoas ou circunstâncias que você desejava para sua felicidade vêm agora até você sem qualquer esforço. E você será livre para apreciá-las enquanto durarem. Todas essas coisas naturalmente vão acabar. Os ciclos virão e irão, mas com o desaparecimento da dependência não há mais medo da perda. A vida flui com facilidade. A felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo de alegria do ser, da paz vibrante em que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência. O ser nos transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas vai estar em paz. Eu vou parar por aqui, depois nós damos continuidade ainda no capítulo 9, tá? Aí, logo já estaremos no fim desse livro maravilhoso, gente. Isso é coisa que não muda, que não transforma, né? A nossa busca da nossa espiritualidade, da nossa... de um pouco de entendimento para evitarmos ficar nesse paradoxo de mal e bem, bem e mal, e sofrermos tantos e se importarmos tanto com coisas tão pequenas. Deixo aqui meu abraço, até a próxima. Tchau.